Certa vez eu ouvi de um mendigo uma frase que eu nunca mais esqueci. O mendigo me disse uma vez assim: a coisa mais preciosa que você tem nessa vida é sua saúde. Então naquele momento eu era um jovem ainda e não conseguia basear através da minha vida aquele ensinamento, aquelas palavras dele. Ou seja, eu acreditava que existiria coisa muito mais importante naquele momento do que a saúde. Então ele me disse isso: a coisa mais importante que você tem nessa vida é a saúde. Então preserve ela. E muitas vezes a gente não dá importância para essas coisas que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade realmente de uma pandemia, onde o conceito da saúde realmente tornou algo relevante, algo que a gente tem dado tanta importância nesses dias que realmente acima de todas as outras coisas. E vemos o quão importante é a saúde, que nada, nenhum dinheiro pode comprar de forma significativa. Então, na vida a gente vai ter, depois que a gente passa por um momento de dificuldade na saúde, um momento de dificuldade em superar coisas que nós não podemos comprar, que nós não temos a capacidade de adquirir de alguma forma aqui nessa terra, nós começamos a ter mais uma sabedoria, ter mais uma reflexão de como a gente está tão vulnerável nesse mundo, como as coisas podem nos afetar num momento ao outro, pode nos afetar de tal forma que a gente não tem controle sobre todas as coisas. Então a Bíblia diz assim, tem um versículo da Bíblia que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Essa palavra, esse versículo é mais do que um versículo, é mais do que palavras simples. Aqui está um esclarecimento dizendo que a palavra de Deus é pura, e também traz uma revelação, traz uma promessa que a Bíblia diz que escudo é para os que nele confiam, ou seja, Deus é escudo para os que confiam nele. E essa verdade, esse conceito, essa promessa, ela é tão forte que se entrar numa cabeça de um homem, de uma pessoa nesse mundo, se entrar aí, se você realmente crer nessas palavras, isso tem um poder de transformar a forma de como você vive. Eu conheci um homem na Bíblia que ele viveu essas palavras e ele citava essas palavras com ainda mais argumento, com mais força. Esse homem era Davi. Ele chegou a dizer no Salmo 91: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ou seja, a confiança dele estava em Deus, de tal maneira que ele dizia que 1000 cairão ao lado dele e ele não seria atingido, porque ele tinha confiança em Deus, que Deus era o escudo dele. Então ele tinha isso no coração tão forte, uma certeza tão forte que Deus era com ele, que Deus era o escudo. Enquanto ele confiasse em Deus, Deus estaria protegendo, que ele dizia essas palavras. E ele dizia ainda mais profundamente, ele dizia assim: mesmo se eu passasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque eu sei, que tu estás comigo. Olha que profunda essa revelação. Como um homem carnal pode dizer isso? Como um homem carnal pode realmente liberar a palavra de tanta autoridade, de tanta confiança? Mas a Bíblia diz que Davi era o segundo coração de Deus, ou seja, ele expressava fé de uma forma tão significativa, tão pura, tão perfeita, como qualquer nenhum outro homem veio a fazer tal prática. Então por isso que a Bíblia diz que ele é o segundo coração de Deus. Mas nem sempre foi assim. Davi nem sempre foi esse homem exemplar, nem sempre ele foi esse homem de fé, de confiança. Ele passou por muitos dias difíceis, muitos dias que ele disse que estava na caverna, triste, abatido, de cabeça baixa, e ele dizia, a oração dele era assim: Deus, transforme meu coração para um coração puro, um coração realmente reto, um coração cheio de fé e de esperança, onde eu possa ver as coisas com perspectiva. Então eu vejo que nos momentos de dificuldade, muitas vezes a gente liberamos palavras de tristeza, muitas vezes liberamos palavras de desânimo, de desmotivação. E Davi, ele era uma forma diferente. Todas as vezes que ele se sentia abatido, ele pedia ajuda de Deus. Até então um versículo que diz, Salmo 121, se eu não me engano, ele diz assim: eu olho para os montes, ou seja, ele estava sentado. Ele diz: e olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então essas palavras dele é muito poderosas. Um homem que realmente conseguiu se conectar, conseguiu ter intimidade com Deus e acreditava firmemente nessa palavra, nesse versículo. Esse versículo que diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Então Deus era o escudo de Davi. Então Davi ia para a guerra e ganhava, todas as guerras ganhava, vinha com exército, com a minoria de exército ganhava também. Então Deus dava vitória para Davi, Deus protegia Davi em todos os momentos, porque ele confiava em Deus totalmente. Então o homem que conseguia colocar em prática esse versículo para viver realmente com a fé e a confiança em Deus, nesses dias difíceis, a gente pode ter certeza da vitória, porque a fé é transformadora, é como Jesus disse, é como um grão de mostarda. Mas se dirá aquele monte, vai daqui para lá, ele vai, porque a fé ela é maior do que todas as coisas que temos nessa existência. E é isso que as pessoas precisam conhecer, é isso que as pessoas precisam experimentar. Que nosso Deus, a Bíblia diz que ele é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, nos três campos, no futuro, no presente e no passado, tudo ele sabe, tudo ele domina. A Bíblia diz que até o coração do homem ele sabe, até as palavras antes mesmo de sair da boca do homem ele já sabe. Então Deus ele é perfeito, ele é completo, ele é pleno. Então a pessoa que confia nesse Deus grandioso realmente consegue viver de uma forma mais plena, de uma forma mais feliz, de uma forma mais confiante todos os dias da sua vida. E essa palavra que eu quero deixar para você hoje, se você realmente acreditar nesse versículo, começar a meditar na palavra de Deus nesse versículo que diz: a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Deus é seu escudo, creia nisso. Deus é sua fortaleza, Deus é sua rocha, Deus é sua proteção. Amém, irmãos? Deus te abençoe, te conforte, te dê forças, renova sua fé, sua esperança todos os dias. Você chega a Ele em oração, você chega a Ele em pedido, você chega a Ele na sua fraqueza e que Ele vai te ajudar. Amém?